A paz do Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui se faz presente. Eu quero que você abra sua Bíblia, ou acompanhe o telão. Evangelho de Jesus, escrito por João. Sempre digo que o Evangelho de Jesus é apenas um, com vários escritores diferentes, falando do Evangelho de Jesus. A saber, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo de número 15 e verso de número 16. Falar de missões, irmãos, requer prática. Falar de seguidores, de discípulo ou de testemunha, a gente encontra na Bíblia Sagrada. E talvez você tenha pensado, eu nunca fiz missão, nunca fui enviado por uma igreja, por uma comunidade, por um pastor. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus te enviou. E somos testemunha dele, por onde quer que passamos. E desde já agradeço a missionária, a pastora Mara, juntamente com o pastor Jailson Costa, sua família, filha, e os obreiros, irmãos, todos vocês, tá? Deus os abençoe. Capítulo 15, versículo 16, do Evangelho de Jesus, escrito por João, está escrito assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Sabe, houve alguns apóstolos de Jesus, entre os 12, que eles disseram para Jesus: Mestre, eu quero te seguir. Agora a maioria deles, salvo engano 2, quiseram seguir Jesus de livre e espontânea vontade. Os demais, é Jesus quem o chamou. É Jesus quem o convocou. E disse: segue-me. E eu quero voltar um pouquinho nos dias de Jesus para que possamos entender esse contexto e como se deu esses seguidores. Porque, irmãos, missão ou lugar para pregar o evangelho, país, cidade, comunidade, vocês acabaram de ver aqui, em Pernambuco, uma vila com 2.000 pessoas sem uma igreja. Não estamos falando da Coreia do Norte, da China, de lugares de Camboja, onde a igreja não tem um prédio de uma igreja. Tem lá testemunhas de Jesus pregando. E eu quero contar um testemunho aqui breve e rápido, para você entender. Aconteceu lá no meu estado de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná. Uma jovem da igreja, ela passou em um concurso público, pastor, no Banco Central do Brasil. A capacidade dela intelectual era muito grande, para mexer com contabilista, né? Requer muito estudo, muita matemática. Então não é fácil passar num concurso desse. E ela propôs no seu coração e chegou até o pastor Lutemberg e diz: pastor, eu quero fazer missão em Camboja. Deus está pedindo para mim ir. Oriente Médio, irmão. Vizinha ali de Paquistão, Afeganistão, onde o evangelho não entra. Onde o que impera ali é o islamismo. E é o islamismo xiita, que tem duas vertentes do Islã. Esse xiita, eles são radicais. Ou você segue o Estado, o município, a comunidade segue o que eles ditam, ou você é decapitado.
E ela disse, pastor, eu quero ir para o Coboge. Pastor, onde fica isso? Pegou o mapa mundial, foi lá ver. Misericórdia, essa jovem está ficando maluca. Ela diz, não, pastor, é isso mesmo. Não, irmã, vai orar, vai estudar mais, alguma coisa você não está bem da cabeça, não. Na outra semana ela voltou chorando no escritório do pastor e disse, pastor, Deus está pedindo para mim ir para Coboge e o senhor tem que me enviar. Irmão, eu estou todo arrepiado aqui já. Aí o pastor coçou a cabeça, falou, não é possível. E o seu noivo, já conversou com ele? Ela falou assim, de duas uma, ou ele vai comigo, ou a gente termina o noivado. E Deus está mandando eu ir para o Coboge. Aí o pastor, tá bom, vou reunir os obreiros, vou ver o que eu faço. O que precisa para Coboge? O grupo de obreiros do pastor foi analisar, precisa de um inglês fluente, precisa conhecer a cultura do local, o costume, comida, a culinária. Aí falou para ela, filha, é o seguinte, tu não tem interior do Brasil, lá em Rondônia, no meio do mato, um estado que é 2 vezes maior que o território de Portugal, com apenas 1.800.000 habitantes, muita terra e pouca gente. Aí, aqui não tem uma escola gabaritada para que você possa aprender rápido. Vou te mandar você para São Paulo. Mas para isso você tem que deixar o seu trabalho no Banco Central do Brasil. E ela falou, não tem problema, eu vou conversar com o meu gerente. Chegou lá, o gerente falou, você está maluca com essa ideia, mulher? Continua trabalhando aqui, faz o seu serviço, você tem uma remuneração aqui boa, tu vai para lá para ganhar nada. E o pessoal que te enviar, talvez nem vai cuidar de você depois que você estiver lá. Você vai acabar morrendo se você entrar lá como cristã. O gerente, aí ela voltou na outra semana, Vitor. Gerente, eu preciso uma autorização, eu quero ir. Como ela era nova, irmãos, porque ela tinha recém passado do concurso público, e parece que tem lá um tempo de anos para você pegar recesso. De 4 anos para quem é funcionário público. Então, era improvável ela ir. Mas o gerente falou assim, eu vou ligar para Porto Velho, para a capital do estado de Rondônia. E vou ver com ele, vou falar a sua situação. Ligou para lá, e o supervisor geral do Banco Central de Rondônia falou assim, olha, eu não consigo decidir nada para essa mulher. Eu vou ligar no Banco Central. Fica no Nordeste. É Pernambuco? O Banco Central do Brasil? É Pernambuco, não é? Fortaleza, isso. Ligou para Fortaleza, irmão. Banco Central. Falou com o maioral do Banco do Brasil lá. Apenas abaixo do ministro. Aí chegou lá. Aí, de prontidão, ele deu 15 dias para mandar um e-mail para o Banco Central de Porto Velho, do Banco Central de Porto Velho para Ji-Paraná. Passou os 15 dias, chegou a carta, pastor. Com o nome da missionária e algumas propostas e requisitos. E a proposta do Banco Central, Vitor, foi o seguinte: a gente libera o espaço que for para você ir para Coboge. E o Banco Central vai te remunerar integralmente o seu salário. E tudo quanto você precisar de passagem, visto, tudo vai ser concedido pelo Banco Central do Brasil. O pastor Lutemberg falou, meu Deus do céu, aconteceu o pior, porque eu não queria que isso acontecesse, essa mulher vai morrer lá. Aí, mandaram ela para São Paulo. Ela tinha que passar no mínimo 4 anos para aprender o inglês fluente, para depois ser enviada. Ela imediatamente foi para São Paulo, tudo bancado pelo Banco Central. Com 2 anos, irmãos, ela estava falando inglês fluente. E o pastor enviou ela, então, como turista, para lá para Coboge. E ela, e a igreja também, do Brasil toda, se comoveu com essa história, os pastores, e conseguiu um casal de irmãos que ia acolher ela lá escondida. Ela morava numa laje subterrânea, esses irmãos. E os cultos eram feitos uma vez por semana, de madrugada.
E lá eles não falam igual nós estamos falando aqui com caixa de som. Era sem som, sem microfone e ainda falando baixo. Somente com lábios. Lá eles não têm a Bíblia completa com 600 livros. Eles têm algumas folhas da Bíblia Sagrada. E essa folha da Bíblia Sagrada, uma semana passa de mão em mão. E se eu dou ao Vitor aqui essa folha da Bíblia Sagrada, ele escreve imediatamente na língua deles. Porque na outra semana já é outra irmã que vai. E essa missionária, depois que foi enviada, ela contava o testemunho que alguns irmãos não tinham tempo para traduzir ou para escrever toda aquela folha da Bíblia Sagrada. E quando eles iam passar para o outro irmão, na outra semana no culto, os irmãos estavam chorando. Missionário, o que foi que você está chorando? Eu só consegui escrever a metade da folha da Bíblia Sagrada, não consegui. E agora é mais de 2 anos para chegar em mim novamente. Então, missões, irmãos, não é fácil. Mas como a pastora diz, existe várias formas de fazer missão. Se falar para mim, você vai para Coboja amanhã, eu falo não. E você também talvez vai dizer não. Porque é difícil. É difícil. Na Noruega, nos anos 1900, o evangelho era muito fechado. E o pastor Napoleão conta que um casal de missionários foi enviado para lá, para pregar o evangelho. E souberam que aquele casal com o seu filho estava pregando o evangelho na calada da noite, ao amanhecer do dia, quando o movimento estava menor naquela localidade. E as autoridades perceberam que havia um movimento estranho, prenderam o casal e o filho em celas separadas por causa do evangelho. E houve um dia que o juiz sentenciou eles com pena de morte. Só que tinha uma condição para ele não morrer. Era ele negar o nome de Jesus. Só que usaram a criança como método para que ele negasse a Jesus. Colocaram a criança de joelho no chão, pai e a mãe, naquela sala. E as autoridades, com uma arma na cabeça da criança, dizia: negue a Jesus ou nós mataremos seu filho devagarinho. Primeiro vamos atirar no pé, no joelho, no abdômen, no peito, para que ele sofra. E o pai se prostrou de joelho junto com a mãe, chorando em prantos. Enquanto isso, o filho atônito, amarelo por causa da situação crítica, e o pai, na hora que o pai pensou por um momento, ele não aguentou, ele ergueu a voz e pediu permissão para Deus. Deus, permita-me só apenas agora que eu negue o seu nome. Quando ele pediu essa permissão para Deus, o filho ficou de pé na hora e disse: papai, não negue ao nome do Senhor, porque daqui a pouquinho nós vamos encontrar com ele nos ares. E você achando difícil? Quando alguém zomba de você por ser cristão? Num país como Portugal, como o Brasil. E por enquanto ainda podemos falar do nome de Jesus. Meu Deus. Irmãos, eu vou pregar uns 10 minutinhos só. E peço a sua paciência. Todo filho, quando nascia,
todo judeu, quando nascia em Israel nos dias de Jesus, eles aprendiam com a mãe todo o Antigo Testamento de forma oral, porque nem todos tinham condições de ter um livro traduzido ou escrito para a sua língua. Nos dias de Jesus existia pelo menos 3 idiomas em Israel. O latim, que era o idioma de Herodes, dos governadores, dos grandes. E também, como havia muito turista em Israel, que saía da Grécia Antiga, o grego era muito influente em Israel. E a terceira língua era o hebraico, que era uma língua que vinha do Antigo Testamento. Jesus, por exemplo, provavelmente falava o hebraico nos seus dias. E quando essa criança, esse menino nascia, porque a mulher, você sabe muito bem, era tratado de modo diferente, não tinha oportunidade, não tinha regalias, não tinha privilégio. Mas o menino homem, sim, esse tinha. Então a mãe ia criando ele, ia ensinando ele todo o Antigo Testamento até os 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, esse menino, então, ia para a escola, que nos dias de Jesus era chamado de sinagoga. Sinagoga nasceu há pelo menos 560, 600 anos antes de Cristo, em Babilônia. Nos dias de Jesus tinha pelo menos 490 sinagogas em Israel. Então o menino de 6 anos era levado para essa sinagoga. E ele então ia cursar, que nós chamamos aqui, no Ocidente, de primário. Só que na língua hebraica é chamado de Bet Sefer, que significa casa de leitura. O menino então ia aprender a ler e escrever, pastor. E quando ele saía da sinagoga, que voltava para sua casa, o menino ia exercer a atividade do pai. É por isso que Jesus era chamado de carpinteiro. E essa escola, os meninos de 6 a 10 anos eram desafiados a falar de cor a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Você já pensou? Nós muitas das vezes temos problema ou não sabemos falar apenas um versículo de cor. Os meninos com 10 anos em Israel, nos dias de Jesus, sabiam ler todos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá. E ao final desse estágio dos 10 anos, e são 4 anos que ele passava nesse estágio, nessa escola, ele então passava por uma prova oral. O mestre dele chegava, fazia as perguntas dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele era obrigado a respondê-lo. Se esse aluno respondesse todas as questões e tirasse 10, diga comigo 10. Não é 7, não. E lá no Brasil, a presidente Dilma Rousseff abaixou para 6 na altura. Então a criança que tirasse 6, ela estava top. Já podia passar para outra. Era 7 antigamente, na minha época era 7. Em 1994, 95, depois passou para 6. Mas Israel tinha que tirar 10. Não ouvi. Tirar 10. Com 10 anos de idade. Então esses que tiravam 10, passavam para o próximo estágio. Essa criança então, dos 11 anos até os 14, frequentava o segundo estágio, que é chamado na língua hebraica de Bet Midrash, que significa casa de estudo. Então esse aluno agora, dos 11 anos aos 14, era desafiado a ler de cor todo o Antigo Testamento.
Diga, todo o Antigo Testamento. Então, nesse estágio, quando o rabino fazia pergunta para o adolescente, era de costume o adolescente responder o rabino fazendo outra pergunta. E você vai encontrar Jesus fazendo isso no seu ministério. Quando os fariseus, saduceus, fazia pergunta para Jesus, Jesus respondia com outra pergunta. E o rabino, com 14 anos de idade, a criança, depois de 4 anos nesse estágio, fazia as perguntas agora não apenas dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas de todo o Antigo Testamento. Livro dos Salmos, livros históricos, livros poéticos e livros dos profetas. E o aluno que respondesse todas as perguntas do mestre e tirasse nota, passava para o terceiro estágio. Para esse último estágio, que é o terceiro, era só os meninos de 14 anos, os top dos top, que iriam para o terceiro estágio. Na nossa língua hoje seria chamado de ensino superior. Já é faculdade. Esse terceiro estágio, então, era aproximadamente 15 anos dentro de uma sinagoga, aprendendo todo o Antigo Testamento agora detalhadamente. Ia dos 15 anos aos 30 anos de idade. O aluno servindo o rabino, servindo o mestre. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que nesse último estágio, que é chamado de Bet Talmud, que significa casa do discípulo, não era pastor agora, o rabi, aliás, não era o rabi que escolhia os alunos nesse último estágio. Era os alunos que escolhiam o rabi para ser discípulo dele. Com isso, então, quando Jesus inicia o seu ministério, ele quebra esse protocolo. Porque o correto era os discípulos pedir para ser discípulo de Jesus. E Jesus fez ao contrário. É ele que diz: eu quero você para ser meu discípulo. Segue-me que eu quero você para ser minha testemunha. Foi ao contrário. E nessa última escola, aos 30 anos de idade, os alunos top, porque, irmãos, cada estágio ia reduzindo os alunos, porque era muito mais difícil, muito mais rigoroso. Vocês lembram lá no Atos dos Apóstolos? Quando aquela multidão que estava no dia de Pentecostes diz: não são todos indoutos esses homens que falam em outras línguas? Ou seja, estava lá Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael. E eles são reconhecidos como os indoutos. Pessoas que não tinham essa cultura elevada, esse conhecimento elevado. Não significa que eles eram analfabetos, irmãos. Mas significa que eles não tinham passado nos 3 estágios. E Jesus chamou quem para segui-lo? Chamou os indoutos. Talvez você tenha dito que você é incapacitado. Jesus te chamou. Você diz que não consegue. Foi Jesus quem te chamou.
Você diz que não pode, Jesus está dizendo pode. E provavelmente, irmãos, Jesus passou por todos esses estágios. Porque ao final dos 30 anos de idade, o aluno então, ao ele responder todas as perguntas e tirar nota, ele poderia então ser rabi em Israel. Esse aluno poderia ser mestre em Israel. E ele poderia agora ser convencido por outras pessoas, por outros alunos, a serem os seus discípulos. E Jesus então agora ele sai escolhendo os seus discípulos. Interessante que Jesus não tem uma sinagoga fixa, da qual ele seria o mestre. Mas agora ele sai da sinagoga de Nazaré e começa a percorrer pela Galileia, chamando pessoas para ser o seu discípulo. Você lembra quando Pedro e João estavam pescando? E Jesus chega agora, ei, vem cá Pedro. Pedro com a espada de 1 metro, com a bainha na cintura. Porque ele já tinha uma religião, que era chamada de zelotes. Ele já seguia algum tipo de religião. E João desce depressa, como que é isso aí? Jesus falou, segue-me. Eles estavam pescando, irmãos. Provavelmente eles não tinham passado por esses 3 estágios. Em algum estágio desse eles foram reprovados. Mas Jesus confiou em você. Eles estavam fazendo o ofício dos pais, Vitor. Eles tinham voltado à profissão antiga, porque tinham sido reprovados. E quando agora Jesus fala, segue-me, vocês vão ver que nenhum deles recusa, a não ser o jovem rico. E alguns outros. Mas a maioria desses que tinham sido reprovados, imediatamente se prontifica para seguir Jesus. Sabe por quê? Porque era orgulho para os pais, nos dias de Jesus, ter um filho rabi em Israel. Se eles voltassem à profissão dos pais, era dado por encerrado de que esse filho um dia seria rabi em Israel. Era uma frustração para a família, para os pais e para o próprio aluno ser reprovado. E para me encerrar a minha mensagem nesta noite, o versículo da qual lemos aqui, não foste vós que escolheste a mim, porque hoje diz aqui, era o contrário, era o discípulo que escolhia o rabi no último estágio. Jesus inverte. Por quê? Porque o aluno, ele batia no peito. Eu sou aluno de Hillel, que era a parte judaica de Israel. Outros batiam no peito e diziam, eu sou aluno de Shammai, outro grande mestre que havia em Samaria. Eles se exaltavam, porque eles tinham escolhido um rabi para o segui-lo. Sabe? E nesse último estágio, muitos alunos escolhiam os rabi mais duros, irmão. Os mais rude. Por quê? Porque eles se orgulhavam. Porque eles eram top. E só tiravam nota 10. E Jesus agora chega para os discípulos dele. Ei, não foi você que me escolheu. Larga de ser besta. Para que você ficar com o peito estufado aí dizendo? Foi eu quem escolhi a vós. E vos nomeei. Para que seja um grande rabi? Não. Para que vai dê frutos.
Olha, Jesus morre na cruz do Calvário. Eu sempre digo que é uma relação entre 3 grupos que seguia Jesus. Jesus tinha os seguidores. Seguidores você vê hoje no Instagram. Quando você vê no Instagram um grande líder, uma grande pessoa influente que ela comete uma besteira, a primeira coisa que faz? Ela perde seguidores. Ela perde. E discípulo? Quando você tem discípulo. Quando você chega na cruz, o discípulo, porque ele é seguidor, ele vai até a cruz. Antes da cruz um pouquinho, ele fala, eu morro por você, mestre. Esse é discípulo. Aí o mestre olha para ele e diz, larga de ser bobo. Antes que o galo cante, tu me negará por 3 vezes. Na cruz, ele desiste de seguir. Então quem vai para a cruz com Jesus e fica lá de joelho dobrado junto com a mãe? Apenas o apóstolo João. E os outros discípulos? Correram. Quando a criada chegou lá e diz, ei, esse aqui é seguidor, esse aqui é mestre, esse aqui é discípulo do mestre. Ele diz, eu nem conheço esse homem. É discípulo. Mas quando Jesus morre, irmãos, e ele agora aparece ressurreto naquela praia. Você lembra que Pedro e João estavam em alto mar pescando? E quando João falou, opa, lá na praia parece Jesus. Pedro, como é? Não. É Jesus. Pedro dá um salto ao mar e vai nadando até a beira da praia, para ter com Jesus. Sabe por quê? Quando Jesus morre na cruz, eles voltaram a exercer a profissão dos pais. Voltaram a pescar. E Jesus agora chama Pedro, tu me amas? Pedro diz sim. Irmãos, essa palavra amas, no original, é diferente da segunda que vai vir. Pedro, tu me amas? Essa segunda é outro termo, diferente da terceira, e diz, Pedro, tu me amas? Aí ele gargueja, né? Não tem para onde correr? Então apacenta minhas ovelhas. E no final de tudo, pastor, eu disse seguidores e discípulos. No final de tudo, Jesus aparece para eles ressurreto e diz, vocês hão de ser as minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha? É morrer pelo mestre. É o mestre tirar o pé, você pisar. É ele tirar o pé, você pisar. E você vai ver depois, dos anos... Alguns foram mortos antes dos 70, depois de Cristo. Outros, como João, foi morto dos 70 anos depois de Cristo. Pedro morreu crucificado. E o historiador Flávio Joséfo vai dizer que ele morre de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o mestre, como o seu Senhor. Felipe, aquele que passou a seguir Jesus junto com André, ele foi morto aqui no Ocidente, num país divisa com a Itália, por pregar a palavra do Senhor. Sabe qual foi a morte de Felipe? Penduraram ele num tronco, pastor, vivo, e começaram a arrancar o couro da testa e foram puxando. E alguns soldados vinha com sua espada e fazia apenas uma lista no couro, ele todo despido no tronco, e puxavam a fita de couro até os pés de Filipe. Ele vivo, para se cumprir o que Jesus diz, vocês vão ser a minha testemunhas. João, por pregar o evangelho, levaram ele lá para a ilha de Pátimo, no mar Egeu, aonde apenas os mais criminosos, os mais perversos, que
cometia altos crimes, naqueles dias eram exilados nessa ilha, porque lá havia muita serpente e feras. Hoje não. Hoje você vai lá na ilha de Pátimo, está lá. Tem museu, tem isso, tem aquilo. Tem culinária, tem restaurante. Nos dias de João era diferente. Falou, você vai morrer aí, seu abestalhado. Mas antes de levar ele para a ilha de Pátimo, sabe o que fizeram com ele? Colocaram ele em um tacho de óleo fervendo, de azeite fervendo. Jogaram João lá dentro e disseram, nega o seu Jesus. Ele disse, eu não nego. Ele não morreu, saiu todo sapecado. Levaram ele para o pináculo do templo. Lançaram ele de alto a baixo, diz, nega o seu Jesus. João diz, eu não nego. Depois levaram para Pátimo. Ele todo dilacerado, todo queimado. Jesus fala assim, espera aí, João. Eu vou aparecer para você. Mas esse Jesus, pastor, que João viu na ilha de Pátimo, não é o mesmo que ele viu na cruz pendurado. Ele agora na ilha de Pátimo, ele vê um Cristo ressurreto, que ele vai falar assim, olha, eu olhei, eu não vi muito bem, mas seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés é como latão reluzente. E pediram para abrir um livro. E agora apareceu esse. Sabe por quê? Lá na cruz, pastor, João viu Jesus como o cordeiro. Lá em Pátimo, João viu Jesus como o leão da tribo de Judá. Coloque sobre os seus pés nesta noite, irmãos. O pastor disponibilizou aqui 9 nações. Mas se você dá uma pesquisada, vai ser mais de 200 nações. Nações soberanas são pelo menos 194 oficiais hoje no mundo. E nós colocamos aqui 9 nações. Venezuela. Todo dia vocês têm informação da Venezuela. É o assunto do momento. Brasil, assunto do momento. Irmãos, Espanha, eu tive na Espanha a trabalho, passei por Barcelona. Você conversa com o mestre de obra, que eu sou da construção civil, e falo no 4º, 5º dia que você já está mais desenrascando o espanhol por ali, você fala de Jesus para eles, muitos deles sabe que olha para você e fala, quem esteve aqui na Espanha sabe disso. Eles falam, o Senhor sou eu lá em casa. Deus é o meu euro, que é o meu Deus. Porque esse Deus que você prega, não vai vir aqui colocar dinheiro na minha conta. E a Espanha, irmãos, que nós teólogos acreditamos que o apóstolo Paulo esteve aqui na Espanha pregando a palavra do Senhor, antes da sua morte. Se você olhar o livro de Atos, ele quis vir para a Espanha e foi impedido uma certa vez. E tudo indica que depois ele veio e pregou a palavra de Deus para os espanhóis. Provavelmente, pastor, o apóstolo Paulo esteve aqui em Lisboa, nessa mesma viagem missionária. A Bíblia que você lê hoje aí, em língua portuguesa, foi escrito por um português. Foi transliterado por um português. Foi traduzido por um português chamado João Ferreira de Almeida, aqui em Águeda, a 100 e poucos quilômetros da cidade de Porto. Aí muitos vêm falar da nossa tradução, de erros e acertos e não sei mais o que. Mas ninguém estava, nessa época, juntamente com João Ferreira de Almeida para traduzi-lo. Ele teve que traduzir sozinho todo o Novo Testamento. Depois, quando ele começou o Antigo Testamento, a tradução,
ele conseguiu uma equipe. E segundo os historiadores, muitas vezes o Novo Testamento que ele queria caligrafar, colocar em uma, como que chama? Que faz impressão? Editora. Todas as editoras nos dias de João Ferreira de Almeida impediram ele de editar o Novo Testamento para o português. Você está achando que é fácil? Mas João Ferreira de Almeida, todavia, entendeu o propósito da sua vida. Ele teve que refugiar na Escócia, porque perseguiram ele aqui em Portugal. E lá ele recebeu essas pessoas para ajudar ele a traduzir o Antigo Testamento. João Ferreira de Almeida, irmãos, morreu sem poder ver a conclusão do Antigo Testamento sendo traduzida para o português. A sua equipe teve que terminá-lo. E a sua equipe, segundo os historiadores, vai dizer que ficaram na dúvida: nós colocamos o Antigo Testamento como de João Ferreira de Almeida ou de nossa equipe? Levantou um sábio e diz: nós temos que manter a memória de João Ferreira de Almeida, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Foi uma briga ferrenha para ter ele aqui, como tradutor para o português. Mas ele sabia do seu propósito, porque ele leu quando Jesus disse: eu vos nomeei para que vão e dê fruto. Lugar para fazer missão é o que não falta. Agora o que falta é missionário. O que falta é seguidor de Jesus. Porque o seguidor também não deixa de ser, tá? Um proliferador da palavra. O discípulo também não deixa de ser um que leva a palavra. Mas Jesus nos convida para ser testemunha dele. Morrer por ele. Sabe? E agora, interessante. A pastora contou o projeto. Eu falei: pastora, mas 2.000 pessoas sem um templo no Brasil? Em Pernambuco? E a pastora, com o pastor Jailson, Deus colocou no coração deles de começar essa missão no nosso país, irmão. Porque geralmente, pastor, sabe que muitos pastores fazem e também estão certos, não estou dizendo que eles estão errados, é evangelizar a África, é evangelizar Oriente Médio. Tem um pastor que faz um belo trabalho no Oriente Médio, em Paquistão. E eles estão ganhando muita alma para Jesus ali. Mas o pastor decidiu evangelizar o nosso país. Evangelizar os nossos conterrâneos. Isso é muito importante. E quando vem um projeto desse do coração de Deus para o coração do pastor Jailson com a pastora Mara, irmãos, nós temos que abraçar. Existem várias formas de fazer missão. Muitas das vezes você vai ajudar outras pessoas que você não conhece para a missão. Daqui a pouco tem lá um monte de picareta pegando o nosso dinheiro e investindo em outras coisas e deixa de levar para a missão. Eu tive uma experiência aqui, pastor, horrível, há 2 semanas atrás. Eu falei: meu Deus, eu quero contribuir para a missão e agora acontece isso. Que eu nem vou falar nesse momento porque é algo muito recente. E quando a pastora me ligou e diz do projeto, irmãos, eu falei: olha Deus abrindo outra porta. Porque lá eu não contribuo mais, porque eu não senti confiança. Agora aqui, vamos contribuir para que essa obra possa crescer naquele lugar chamado Piedade. E o primeiro templo lá pode ser da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semear. E você faz parte desse movimento. E é mais que um movimento. Isso é chamado de avivamento. Você faz parte.
ao único que é digno de receber o quê? A honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Irmãos, devemos colocar em nossas orações esses países que aqui estão: Venezuela, China, Brasil, Portugal, Espanha, ali é Noruega, Nigéria, Itália, irmãos, a idolatria lá impera. Vocês viram aqui o irmão dizendo, é desse tamanho aqui, ó, de protestante lá. Portugal, vocês viram também, ó. E depois vem Coreia do Norte, que é um país absolutamente fechado para o Evangelho. E depois aqui, qual é? Chile, nossos vizinhos, nossos irmãos. E depois tem vários países, irmãos. Tem um país que faz parte aqui da França, que fica lá no final do Brasil, Guiana Francesa. Tem alguns missionários por lá, mas lá é não sei quantos dias de barco. E outro dia eu vi no Instagram, pastor, um missionário jovem, e chamou a atenção que ele estava cantando o hino Daniel e Samuel em espanhol, em Colômbia, e ele estava evangelizando a Colômbia por barco, com bateria dentro do barco, as irmãs do som, 2 caixas de som dentro de um barco, passando naqueles ribeirinhos e eles ouvindo a palavra do Senhor. Então lugar para evangelizar temos, está faltando evangelista. Lugar para evangelizar temos, está faltando é missionário. E aqui você foi chamado para ser missionário, você foi chamado para ser testemunha. Aleluia. Vamos a Ti, ó Rei Jesus.